Shalom Safro Lekulhun. Bom dia para todos. Que o eterno nosso Deus está abençoando sua vida, sua casa, sua família, em nome de Yeshua. Que as bênçãos do eterno sejam derramadas poderosamente em ti. Hein? Eu vou estar fazendo aqui a leitura. Na verdade, eu estou fazendo aqui a leitura, né? Indo aos textos das línguas bíblicas e fazendo algumas comparações diante dos textos que temos apresentado, pesquisado, buscado, compreensão, às vezes até utilizando materiais de apoio, como dicionários, lexos, sites adereçados ao assunto, né? E aí nós estamos fazendo aqui a leitura. Aqui eu estava fazendo algumas comparações, né? Ainda não fiz aqui uma abordagem tradicional de traduzir o texto, né, ao pé da letra. Mas eu tenho alguns materiais aqui que podem nos auxiliar a isto, já pronto, né? Aí nós temos aqui o texto hebraico, o texto grego, o texto aramaico, né? E aí vamos estar aí, e interessante as traduções que você pode encontrar nos textos das línguas originais, tá? É interessantíssimo. Eu vou estar aqui mostrando para vocês alguns materiais que eu tenho aqui adquirido, né, para fazer aí os meus estudos, as minhas leituras, pesquisas e tal, né? Então nós temos aqui o texto hebraico, texto aramaico e texto grego. Só que o texto aramaico eu vou ter aqui duas formas. Eu tenho o estrangelo e o certo, né? Tudo é aramaico siríaco, tá? Só que você tem aí aquela questão, às vezes, da escrita, né? Ou seja, a grafia, a composição da grafia, um pouco diferente, mas você não perde o teor da escritura, tá? Como disse o professor Leonardo Andrade, quem sabe um, sabe todos, né? Então, isso aí ele disse isto e eu concordo com ele, que quando eu tive contato com o aramaico, principalmente o estrangelo, né? Aí depois eu fui ver o certo, e você tem ali, vamos dizer assim, não vou usar os nomes técnicos, mas é para você entender. Quando você tem as vogais, a leitura ela é a mesma. Você só tem que saber memorizar a grafia da escrita estrangelo e da escrita do estrangelo e do certo, né? Então, quando você conhece essas consoantes, sabe diferenciar, a leitura não fica assim tão complicada. Claro que tudo é prática, é dedicação para que se possa aperfeiçoar. Eu, devido à correria, às vezes eu pouco vou aos textos originais, né? Mas vou mais mesmo quando eu vou preparar um estudo, preparar um sermão, né? Fazer um esboço. Então aí eu vou ao texto em português, ao texto original, para procurar algum sentido ali que foi oculto dentro dentro da escrita, dentro da palavra, né? Para saber se aquele contexto ali, se aquela palavra que foi utilizada no português, se ela, de fato, ela foi traduzida de uma forma literal ou fidedigna. Claro que há uma adaptação feita pelo português para dar um sentido, né? A estrutura gramatical da nossa língua portuguesa. Então, às vezes, o sentido fica um pouco meio adverso, mas você consegue aí encontrar. Deus abençoe nossa irmã Vanderleia. Deus abençoe o pastor André, em nome de Yeshua. Então você consegue aí, então, abordar, né? Então eu vou fazer aqui, ó, eu estava fazendo a leitura aqui, eu tenho aqui o texto, eu vou ler aqui o texto. A gente tem aqui, ó, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Nós temos aqui, ó, o texto grego, tá? Eu vou fazer a leitura de João capítulo 1. Este material aqui é um material muito bom, tá? Esse material que foi o primeiro material que eu adquiri quando eu estava estudando grego, que é o Novo Testamento interlinear grego, né? Ele traz a sua a tradução literal, tá? Porque ele vai colocar dentro da própria
a grafia que já está no texto do grego, tá? Então, você tem o texto grego, né? Você tem a palavra no grego e você tem aqui a tradução dele, tá? Se você tem a tradução, eu creio que ele colocou aqui no literal, aí se você vai ver aqui na leitura, a gente vai estar fazendo a leitura. Você tem o texto grego, né, em primeira mão. Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui no meio dessa bagunça aqui. Então você tem aqui o texto grego, né? Você tem aqui o texto grego. Isso aqui chama-se interlinear. O que é um interlinear? É quando você tem o texto da língua original, no caso aqui o grego, e você tem a tradução em português. Isso chama-se interlinear. Existem materiais que são textos transliterados. O que é um texto transliterado? É quando você, por exemplo, eu vou ler aqui, ó, en arque. Então, quando você lê en arque no grego, você vai ter o transliterado da forma que eu estou pronunciando, en arque. Então, isso te auxilia a estar fazendo a leitura do texto. Então, quando você tem um texto, a escrita, a transliteração e a tradução, então você consegue fazer a leitura do texto na sua grafia, entender na grafia latina nossa, no caso en arque, e aí você tem a tradução, né, que é em, né, ou com, arque é princípio, tá? É princípio. Aí você tem em o princípio, aqui ele colocou no literal, em o princípio. Só que aqui é a gramática da língua do grego. Aí quando você vai ler no português traduzido, lá está lá, no princípio, por quê? Porque lá no português, quando a gente está estudando português, aí a professora lá no primário, ela vai explicar para a gente que em mais o, aí ela vai colocar lá, em mais o, para você não falar em o, você vai falar no. Então isso é gramática do português, isso é primário. Então aqui, só que aqui é o literal. Quando você lê aqui no literal, por quê? Porque no grego, quando você não tem um artigo para definir, aí colocou aqui entre parênteses, tá? Então ele colocou para quê? Para dar o sentido de no princípio, então ele colocou o em parênteses. Este o não existe aqui. Porque quando você não tem este o aqui, ó, ro, este aqui, ó, isso aqui é um artigo no grego. Este artigo, ele pode ser tanto feminino quanto masculino. Aí você tem ro, logos, o, né? Ro, logos. Aí no caso aqui é o. Então, como você não tem este aqui, ó, aqui tá, ó, en logos, ou era a palavra. Preste atenção que este en aqui, ó, é um eta com um epsilon com um eta com um nun, né? Ou um ni, nun é do hebraico, a gente faz até confusão, tanta língua, né? Do grego, ni, o ni. Então, esse ni. Aqui você já tem um eta, né? Que esse aqui já é mais puxado para o lado do feminino. Aí era. Então, aqui, olha você vê, a pronúncia é igual, ó, en, mas você tem que atentar para quê? Para a escrita, tá? Para a escrita. Você tem um epsilon e um hepta, né? Então, o que acontece? Você vai, então, discernir na escrita o en, deste en para este en. Este é em ou no, e este aqui é era, ou foi, ou tornou-se. Vai depender do contexto, tá? Então, só para entender, só para te explicar que aqui está no literal. Então, quando o tradutor do português, para não colocar em o princípio, então, quando você não tem um artigo aqui, como aqui tem um artigo, ó, en logos, ou seja, era o verbo, aqui você não tem um artigo. Ele colocou um artigo aqui para quê? Para utilizar, para nós que temos o português na nossa gramática em mais o, é no. Então, quando você lê lá no português, no princípio era o verbo. No princípio. Então, aqui não tem no. Aqui o literal é em princípio. Aí, para colocar lá na tradução no princípio, ele colocou em parêntese, porque não tem, porque no hebraico e no grego, quando você não tem o artigo, aquilo ali se torna algo indefinido, tá? Então o artigo é para definir, é para dar uma definição
do sujeito. Aqui não, aqui, quando você não tem, ele não define. Pode ser, por exemplo, se não tem definição, pode ser né, em um princípio. Então, se não tem aqui em um princípio, então se você não tem um artigo, então quando você não tem um artigo, fica subentendido que pode ser umas. Então, porque vai depender também aqui se o verbo, se a palavra está no plural, no singular, como está no singular aqui, né? Então você vai ter o que aqui? Em um princípio. Que no literal, se for traduzir aqui no literal, você colocaria assim, en arque en hologos, você colocaria em um princípio, era o logo, a palavra. Era a palavra, no caso aqui colocou verbo, né? Era a palavra, era o verbo. Então você está vendo que tem que entender isso aqui, então você tem que entender um pouquinho também de contexto gramatical para fazer uma tradução, não é tão fácil assim, tá? Mas a questão aqui não é, só estou explicando de transliteração, e de interlinear. Aqui no caso é interlinear, tá? Então eu tenho esse texto aramaico interlinear, esse aqui é do Novo Testamento. Tá? Eu tenho aqui também o interlinear. Esse aqui são 4 volumes do Tanar do Antigo Testamento, que é o Bereshit, que é no princípio, esse aqui também é interlineado. Edson de Faria, doutor Edson de Faria, elaborou este trabalho, e ele agora já também com a Sociedade Bíblica Brasileira elaboraram um trabalho do interlinear do Antigo Testamento e do Novo Testamento junto. Eu acabei de ver um vídeo ali, ele já anunciando esse material. Então, aqui você tem um interlinear, aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamai veet. Tá vendo? Então, você tem aqui um interlinear. Então, eu tenho aqui o texto aramaico, tá? Interlinear também. Só que aí que ele traz também a construção aqui, ele vai trazer no literal, tá? No literal. E nós temos aqui também o texto aramaico. Esse texto aramaico aqui, ó, é o texto aramaico da Peshita, não toda ela, tá? Não toda ela. A Peshita, evangelhos, né, aqui, ó, os evangelhos aramaicos de Yeshua, ou de Jesus, né? É a Peshita, que é o comum. Então você tem aqui o texto aramaico, eu tenho aqui o texto aramaico, tá? De 1 João, daqui essa página que vai do capítulo 1, é o capítulo 1, verso 1 ao verso 51, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o texto aramaico, tá? Só que esse trabalho do Zadok Pendera, como ficou um texto, ele traz todo um estudo, um aparato de estudo, de explicação aqui do texto. Então, aí demandou muito material. Então, a fonte que ele utilizou aqui, eu creio que seja por esse fator, ela ficou bem, assim, pequena, tá? Aí, o que aconteceu? Aí, como eu estava no grupo lá de aramaico, né, que a gente estava estudando, aí disponibilizaram para a gente em PDF essa Peshita aqui, ó, que é o Novo Testamento completo, só que em PDF. Só que como a gente está estudando, você tem que ter material. Então, o que eu fiz? Eu fui na gráfica e pedi para imprimir. Aí eu tenho aqui, ó, Peshita aramaica, tá? Essa aqui já é completa, tá? É todo, ó, o Novo Testamento Siríaco de acordo com a edição de 1905 da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Então eu tenho aqui esse texto aqui, ele já é um pouquinho maior, tá? Mas está em negrito também, como lá na hora de fazer a impressão, né? De fazer a impressão, a fonte é um pouquinho maior que a outra, só que ela está em negrito. Então às vezes também você tem que se esforçar bastante para não errar o que as vogais que estão em cima, que são sinais diacríticos, tá? Então, mas aqui é pequeno, mas dá para é pequeno, mas dá para entender. Aqui também é um pouquinho maior, mas dá para entender, tá? E tem também aqui, essa aqui é o estranguelo, tá? É a escrita estranguelo, da direita para a esquerda, como o hebraico, que é uma língua semita, tá? Ou semítica, né? Vamos dizer assim. E tem também o certo, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o certo. É escrita no certo. Esse aqui é uma gramática. Esse aqui é interessante, esse material aqui, ó. Esse material aqui é do professor Leonardo Andrade, com quem eu tenho contato. Então é a gramática do aramaico siríaco e o Novo Testamento completo em aramaico. Então você tem aqui uma gramática para você estudar a língua
Você vai estudar a língua desde a sua composição. É um trabalho, assim, gente, extraordinário. Você vai ter verbos aqui, você tem muito material aqui. Deixa eu só marcar aqui, para eu vou fazer a leitura daqui a pouquinho. Então, esse material do professor Leonardo Andrade, né? Oxalá ele faça um no estrangueiro, que aqui ele fez no certo, né? Então, ele traz aqui, ó, todo um estudo. Então, se você quer aprender aramaico, o caminho já está pronto, tá? Então, nós tem aqui, inclusive, a gente vai abrir, se você quiser aprender aramaico, hebraico ou grego conosco, nós vamos abrir uma sala de aula online, ao vivo, para aqueles que se interessarem em aprender, que seja hebraico, aramaico ou grego, tá? Tem que ser uma das línguas, não posso dar o curso de todas as línguas, tá? Vou deixar você lendo e escrevendo a língua que for escolhida, ou hebraico, ou aramaico, ou grego. Isso vai ficar a cabo dos interessados. Aí a gente vai ver se a gente programa aí um dia específico na semana. Ó, com 45 dias, eu consigo, com 45 dias, com material de apoio que eu vou disponibilizar para você, com 45 dias eu consigo deixar você, claro que isso vai depender da sua dedicação, mas com 45 dias, não passando muito que isto, 2 meses no máximo, você já vai estar lendo e escrevendo, que seja ou hebraico, ou aramaico, ou grego. Qualquer uma das 3 línguas, com 45 dias, com apenas 45 dias, ou no máximo 2 meses, você já estará lendo e escrevendo aramaico. E traduzir, pastor? Traduzir, eu vou te mandar um site para você adquirir dicionários, tá? Dicionários, onde você vai adquirir dicionários. Material que eu tiver em PDF, eu vou disponibilizar no curso. Algo mais que precisar comprar algum, eu entro em algum link onde eu comprei vários materiais, e aí eu vou orientar você a estar comprando dicionários, gramáticas, léxicos, para você poder se aprofundar na tradução, tá? Agora, na leitura, na escrita e na transliteração, com 45 dias, você já estará pronto para ler o texto na língua original, tá? Questão da tradução é o que eu estou dizendo. Aí é léxico, dicionário e por aí vai, tá? Então, se você se interessar, pode nos procurar no WhatsApp nosso. E aí, quando a gente tiver uma quantidade plausível de interessados, aí a gente vai discutir qual a língua que nós estaremos estudando. Aí, se você quiser fazer um pacote das 3, beleza? Eu quero fazer só o aramaico ou só o hebraico. Vamos ver aí como é que vai ficar. Isso vai depender da quantidade de pessoas interessadas em fazer o curso conosco, tá? Em nome de Yeshua. Então, vamos estar... Então, essa gramática aqui, gente, do Leonardo Andrade, ela é fantástica, tá? Ela é fantástica. Ela vai trazer toda a história do aramaico. Ela é uma gramática completa. Você vai ter substantivos. Aqui tá tudo marcado, porque quando eu estava estudando, então estava dividindo as páginas para fazer os meus estudos, né? Tem aquele lugar de você fazer o seu treino, né? Você vai ter as palavras, o texto para trabalhar, tá? Então, interessantíssimo. Então, vamos lá para a leitura. A leitura. Então, eu vou começar aqui primeiro pelo texto hebraico. Pelo texto hebraico, tá? Pelo texto hebraico. Vou ler aqui o texto hebraico. Aqui no... Vou ler o Gênesis mesmo, já está aberto mesmo, então vamos ler aqui. Lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá? Daqui para cá. Não é como o português, que é da esquerda para a direita. Então, hebraico, aramaico é assim. O grego já é da forma que nós... Porque também o grego, ele é quase ali próximo já ao períodos ali, quando veio os gregos, né? Os romanos invadiram Jerusalém, tomaram posse da terra, e eles trouxeram a língua indo-europeia. No caso, ali foi introduzido o latim naquele contexto. Então, eu não me preocupei com o latim, porque o latim, infelizmente, a tradução de Jerônimo do latim, só lamento, não gostei. Então, não quis nem aprender o latim. Tá? Vamos deixar isso para lá, né? Então, aqui, vou estar lendo para você, ó.
Então você tem a escrita, esse trabalho aqui, o bom dele é isso. Só que acontece, só que você tem que ter o dicionário para você ir lá, tá? Tem toda uma dinâmica aqui. Aqui você tem aqui, ó, agora assim, ó, em início. Por que início? Que reshit, né? Bereshit, bereshit. Esse B aqui é uma preposição, que é em, no. Então, aí você vai ver lá no português. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só no literal, tá aqui assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai et haaretz ve'et ve'haaretz haitá torru vavorro. Torru vavorro. Veroshek alpine teron veruach Elohim Elohim merahefet. Então, vamos ficar só com o verso de número 1, tá? Vamos ficar somente com o versículo de número 1. Que no caso ali, vai estar no princípio, Deus dos céus e a terra, né? Então, vai ser assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ve'et haaretz. Como é que eu sei que aqui, ó, quando tiver dois pontinhos no texto, esses dois pontinhos indicam que aqui é o ponto final. Claro que o texto interlinear vai ajudar, que ele tem aqui o 2 já marcando o versículo 2. Então, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então, no início, no princípio, criou Deus os céus, ve'et e a terra, haaretz, terra. Essa aqui, ó, parecendo um quadradinho aqui, ó, é um ret, né? Este ret, ele é um artigo. Ele é um artigo, seja no plural, vai depender da palavra, do contexto ali da palavra que vem depois dele, tá? Se ela tá no plural, se ela tá no singular, como aqui nós temos eretz, que é terra, então aqui você tem a terra, tá? A terra. Então, Bereshit, no princípio, ou início, criou Deus os céus. Aí essa palavra aí, pastor, isso aqui, gente, ela indica o objeto direto, tá? Esse et, isso é gramática, tá? A gramática vai te explicar isso aqui. Então você tem que ter uma gramática para entender que esse et, claro que se você olhar dentro se você for utilizar isso aqui no código da Bíblia, em códigos da Bíblia hebraica, tem sentido no código da Bíblia hebraica, na questão da Cabalá, ou naquilo que nós chamamos de códigos secretos da Bíblia, onde você tem aqui, por exemplo, este Aleph e o Tav. Então, o Aleph, o Aleph na escrita antiga, quando você queria escrever a palavra Deus, ou a palavra força, ou boi, você escrevia o Aleph, esse aqui, parecendo um X, tá vendo? E esse outro aqui, ó, parecendo um quadradinho com uma bolinha no final, é o Tav, tá? E ele também tem um sentido, tá? Que é o sentido da Torá, ou seja, a lei, que foi traduzido como lei, mas é Torá, que é instrução, ensino. Só que quando você vê lá no livro do Apocalipse, isso aqui é código, tá? Não estou dizendo que isso aqui significa aqui no texto, não, no texto não. Estou falando de códigos da Bíblia, tá? Da Bíblia, no hebraico arcaico. Quando você vê lá na tradução do português lá, que Jesus é o primeiro e o último, ele vai dizer assim, eu sou o alfa e o ômega. Lá o texto está utilizando o contexto do grego. Alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, tá? Só que se você pegar o texto hebraico, ele vai dizer que ele é o Aleph e o Tav. Ó, ele é o Aleph e o Tav. Isso é código. Eu não estou dizendo que está aqui no texto. Estou falando de códigos secretos. Quando diz que ele é o Aleph e o Tav, se eu olhar para o Aleph e o Tav aqui, eu tenho Deus e eu tenho o quê? A instrução de Deus.
Não, não estou dizendo que está escrito aqui, gente. Estou explicando algo que você aprende com a cultura hebraica da escrita. Tá? Código secreto da escrita. Aleph Tav. Tá? Então, quando lá você lê lá Alfa e Ômega, no hebraico, eu tenho um Novo Testamento em hebraico, está na prateleira ali. Lá está assim. Lá não está eu sou o Alfa e o Ômega. Lá está eu sou o Aleph e o Tav. Que é justamente essas duas consoantes aqui. A primeira e a última consoante do alfabeto hebraico. Só a título de curiosidade, tá? Então aqui, Hashamayim, que é os céus, tá vendo? Então aqui, ó, chamar é céu. Só que todas as vezes que você vai ler céu no texto original vai estar em plural. Céus, interessante, né? Por quê? Muito interessante. Por quê? Porque o judeu, ele não crê apenas no céu singular, apenas no céu atmosférico, cósmico, não. Ele crê em mais de um céu. Dentro da cultura judaica, você tem 7 céus. Ah, pastor, mas lá o apóstolo Paulo disse que ele foi arrebatado até o terceiro. Ele não falou que até o último. Fui no primeiro, no segundo e no último que era o terceiro. Não, são 7 céus. Porque são 7 manifestações do eterno. Isso é cultura judaica. Eu não posso fazer nada se o texto põe assim. Por isso que todas as vezes no texto hebraico, quando você vai ver a palavra céu, vai estar no plural, céus. Por quê? Porque aí a palavra, quando você tira esse iud e esse mem sufite aqui, que é o mem final, você tem shamayim, que principalmente também vai ser a mesma coisa de água, maim, quando você tem maim, se você tirar o shima aqui colocar e ficar só com maim, é águas. Interessante, né? Aí você começa já a entender como é que os semitas enxergavam a terra, como é que os semitas, dentro da cultura, como que eles enxergavam a terra. Você lembra lá que antigamente cria-se que a terra era quadrada, aí só que quando você vai ver que o texto diz que Deus vai colocar separação entre céu e terra, aí você vê lá a raiz maim, que é água. Então, água de cima, água de baixo. Interessante, né? Então, você já começa a aprender a entender a cultura dentro do texto. Como é que eles viam, entendiam as coisas, tá? Então, esse V aqui, no caso aqui, seria uma conjunção, que é o E, né? Esse V aqui é um E. O E eu já expliquei, isso aqui é só para indicar o objeto direto, né? Aqui no caso é só para, não tem, estando aqui ou não, não vai fazer diferença, mas o que interessa aqui é a conjunção E, que pode ser também, mas aqui no caso do contexto é E, né? Então criou Deus os céus e a terra, Haaretz, entendeu? Então, esse é o texto aramaico, o texto hebraico, tá? Então, você tem o texto hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí, o português, algumas traduções, vai colocar no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas, aí já é questão gramatical, tá? Vamos ler o texto aqui, ó. O texto português, eu costumo dizer, até muitos teólogos dizem, que este texto de Yohanan, no aramaico de João, né, no grego, aqui grego, Yohanan, que é o mesmo nome que tem no aramaico, no hebraico. Agora o português traduziu por João. Deixa estar, já está assim, né? Então, esse aqui a gente costuma dizer que esse aqui é o princípio da criação. O Gênesis do Novo Testamento é aqui, João capítulo 1, verso 1. Esse é o Gênesis, lembra lá que a gente leu? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus. Olha que interessante aqui, ó. Olha o grego, ó. Enarque enrologos kai rologos en proston teon Kaiteos enrologos. Aí no literal ele colocou aqui, ó. Em o princípio era o verbo e o verbo estava junto a Deus e Deus era o verbo, no caso, logos a palavra, né?
Ele colocou como verbo, porque não quis traduzir como verbo, mas na verdade é palavra, né? Porque ele traduziu como verbo, já não sei. Mas deixa estar, né? Isso aí é questão, deixa do próprio tradutor, ele sabe por que fez, né? Aí, quando a gente vai para o texto aramaico, aí você tem aqui o texto aramaico. Nós vamos estar fazendo a leitura do texto aramaico aqui também. Né? Aqui, cadê a caneta? Eu vou ler aqui mesmo, não, nessa aqui. Aqui é a mesma, tá, gente? Aqui, ó. Aqui é a mesma, tá? Ó, aqui é a mesma. Você tem aqui, ó. Esse é o certo e este é o estrangueiro. É a mesma coisa. Eu vou ler aqui, você vai entender a mesma coisa. Aqui, ó. Vou ler aqui no estrangueiro primeiro. Aqui, ó. Você tem aqui, ó. Broshit Italri, o melto, ru melto Italri, o luot, aloho, o aloho Italri, o ru melto. Mesma coisa que tá, praticamente quase a mesma coisa que tá lá no grego. Agora aqui no certo, ó, mesma coisa, é mesma escrita, é a mesma coisa, muda nada, ó. Você tem aqui, ó, Brishit, Itaui, o melto, o ru melto, Itaui, o luot, aloho, ó, aloho, o aloho, Itaui, o ru melto. Tá vendo? É a mesma pronúncia do estranguelo. É a mesma pronúncia. Só que quando você vê a tradução, aí ele vai dizer assim, no princípio era melto a palavra, porque melta é a palavra, melto é a palavra. Melto ou melta é a palavra, tá? Então melto é a palavra. E era ele, e ele, a palavra, era o que estava com o Deus, ou estava junto a Deus. Você viu lá no grego? Quer ver no grego, ó? No grego, ó. No grego aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O prós do grego aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Enarque en hologos kai hologos en prostonteo. Olha, en estava pros junto a tonteo, junto ao Deus. E Deus era a palavra. Você está entendendo? Que aqui o aramaico, ele coloca esse luote aqui, ó. Esse luote, aqui, ó. Luote aloho. Luote aloho. Luote aloho. Ru. Ou seja, é a mesma expressão. Junto a, ou junto com, em direção a, tá? Esse luote aqui vai indicar isso. Então, quando você tem aqui, Brishit Itaui, o melto, urruô, e ele, meltou, e ele, a palavra, era, ou tornou-se, no caso aqui era, ele não tornou, ele era, o luot, aloho, ele era o que estava junto, ele está junto à palavra, junto a Deus, e Deus o aloho, e Deus, Itauí, era, e Deus era, e Deus era, ele, e Deus era, ele, ru, aqui, ru, o ru, e Deus, aí você vai colocar, e Deus era o ele, a palavra, não, e Deus era ele, a palavra, e Deus era a palavra, e estava junto à palavra. Olha que interessante. Aqui no certo é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Você tem aqui, ó, você tem aqui, ó, Brishit,
Brishit, Itauí, Uô, Meltô, Ruô, Uru, Meltô, Itauí, ó, Itauí, Uô, Luot, aí ó, Uô, Luote, Aloho, o Aloho, Itauí, o Oru, Meltô. Ou estava junto, ele era o próprio Deus, ele estava junto com o Deus. Olha que interessante. Estava junto com o próprio Deus. Então, no princípio era a palavra, e a própria palavra estava junto com Deus, e Deus era a palavra. Olha que interessante como é que o texto aramaico ele coloca a expressão, não deixando sombra de dúvida alguma de que Yeshua é o próprio Deus, porque Melta é a palavra, Melta é o próprio Deus, é o próprio Senhor, que é Marial, Moriô, no caso aqui do nosso estrangueiro, Moriô, é o próprio Deus. Então ele é Mariá ou Moriô, é o próprio Meltô, é a própria palavra. Então Deus, Yeshua, ele é o próprio Deus. O próprio texto está dizendo isso. Aí a gente fala, aí como eu disse, né? Os teólogos indicam este versículo 1 de Yohanan, capítulo 1, João capítulo 1, o verso 1, como sendo o Bereshit do Novo Testamento. Mas por que está dizendo isso? Porque quando você lê o Bereshit, olha aqui, ó, agora que vem, ó. Interessante vem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bereshit bara Elohim. Ó, no princípio. Só que essa palavra aqui, ó, se você dividir aqui, ó, tirar esse beta aqui, ó, esse beta aqui, essa primeira consoante aqui, eu vou tampar com a caneta. Tampei. O que você tem ali? Você tem a palavra Reshit. Reshit. Se você tirar a última, essa aqui, ó, a última e a primeira, você tem Rosh. E o que é Rosh? A cabeça. Rosh significa cabeça, chefe, governante. Rosh. Aí, oh, maravilha, louvado seja o nome do nosso Deus. E vai dar o mesmo sentido aqui de Brishit, no princípio. Então, aqui Rosh, cabeça. Então, no princípio, a cabeça que criou tudo. Quem que é o cabeça da criação? Yeshua. Yeshua é o cabeça da criação. Shaul, Paulo, ele vai dizer isso, gente. Que Cristo é o cabeça da criação de Deus. Ele é o cabeça no sentido não dele ter sido criado, mas no sentido dele ser o criador, ele que arquitetou, ele que pensou, ele que falou. Por isso que está aqui o texto aramaico, vem dizendo que ele estava com Deus, e ele é o próprio, que a palavra, ou seja, o verbo falado, pronunciado a palavra, é o próprio Deus. Olha que coisa interessante, porque Rosh é cabeça. E quando você vê o texto grego, né? Você vê o texto grego, a palavra arque é a mesma, dá o mesmo sentido de Rosh. A palavra arque é o mesmo sentido de Rosh, é princípio, é cabeça. Olha que interessante. Por isso que dentro da teologia, João capítulo 1, verso 1, é conhecido como Gênesis do Novo Testamento. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Então você vê como é rico a riqueza que tem, você está aprendendo tanto o hebraico, grego e o aramaico. Hoje eu dou um pouco mais assim de importância para o aramaico, devido ao contexto, devido à influência da cultura. Porque você tem influência cultural na língua. O grego do Novo Testamento, ele existe por causa da tradução da Septuaginta, tá? Que foi a tradução grega do Antigo Testamento. Então, essa influência do Antigo Testamento grego, ele veio influenciar justamente esta questão do grego do Novo Testamento. Só que, como eu disse, cada língua ela traz consigo a sua cultura. Então,
você tem, por isso que o texto grego é um pouco questionado academicamente, porque às vezes ele traz um contexto, e até pessoas vão à internet para desfazer do texto grego por causa desse contexto cultural que ele traz, e às vezes trazer a cultura grega consigo, aí que acaba se trazendo o quê? Um paganismo em algumas palavras, um sentido pagão em algumas coisas. Não estou dizendo que o grego é pagão, não estou dizendo que a língua é língua, dialeto é dialeto, mas quanto à questão de composição de um dialeto ser utilizado para a composição de um material, aí é outra questão, é outra demanda. Então, por isso que quando você vai para o texto hebraico e o texto aramaico, você tem mais possibilidades de extrair culturalmente o sentido da palavra. Porque no grego você não vai ter essa questão de encontrar isso que eu te falei, que eu te mostrei para você, na questão do et, né? Essa partícula ali, essa é uma partícula, não tem tradução para et. Mas você tem dentro desse et, você tem ali algo codificado, que eu te mostrei que no Novo Testamento você pega no hebraico, você consegue encontrar o que está codificado na questão na questão de alfa e ômega, de primeiro e último. Entendeu? Então isso aí você mata de pau essa questão. Então é interessante, é importante, às vezes você ter esse conhecimento, buscar esse tipo de conhecimento, para que você possa entender mais, compreender mais, ter o seu estudo mais aprofundado, tá? Então que Yeshua continue te abençoando. Então fica aí o nosso informativo. Então se você quiser aprender, que seja hebraico, grego ou aramaico, entre em contato conosco no WhatsApp. Vamos formar uma turma, vai depender da quantidade de alunos, tá? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não querem mais estudar, elas até querem te perguntar, o que significa isso? O que significa aquilo? A pessoa só quer mastigada, ela só quer usar o que os outros já falou, mas ela não quer ir lá no material, às vezes encontrar algo que vai muito mais além daquilo que talvez eu possa te explicar, porque através da sua procura você vai encontrar, o próprio Yeshua falou, né? Que é aquele que busca, encontra. Eu posso encontrar algo num texto que você vai ler esse mesmo texto, encontrar, às vezes até utilizando mesmo as línguas originais, coisas que eu não vi, você vai ver. Porque a palavra de Deus ela é infinita, ela se renova cada manhã, ou seja, ela é uma fonte inesgotável. Você vai nela hoje tem, você vai nela amanhã tem. Sempre terá algo dentro da palavra de Deus que você possa tirar para a sua vida, para os seus estudos, para orientação e até para a direção daquilo que se deve falar ou não em uma prédica, em um estudo, em um ensino, em uma pregação e por aí vai, tá? Então, às vezes as pessoas querem procurar, já teve várias pessoas que vieram a mim procurando orientação, procurando, às vezes, um contexto cultural, que fala que assim, essa palavra, o que ele quis dizer, Aí a gente até fala, às vezes, mas é complicado, porque as pessoas querem mastigar, as pessoas não querem ir além daquilo, elas querem enxergar com os óculos dos outros. É um professor que eu iniciei o hebraico com ele, depois eu parei, né? Porque eu vi que a linha de pensamento dele, para não ser influenciado pela linha de pensamento dele, eu mudei, porque a teologia você tem que enxergar com seus óculos. Não, ele usou isso e eu uso isso para a minha vida. Enxergar com os óculos dos outros, não. Enxergue com os seus próprios olhos, ou seja, tem a sua própria visão. Não é que você vai ser o dono da verdade, mas se você escavar e procurar, uma hora você vai encontrar algo que pessoas falaram que aquilo não condiz com o texto, nem com a cultura do texto, tá? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua. Então estamos aí, hebraico, grego e aramaico. Então vamos avançando e que o Eterno abençoe você, sua casa, sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, lehitraot. Paz, até a próxima.